Este é mais um Bit Papo. Estamos aqui novamente com muita satisfação. Jorge Forbes. Silvio Genesini. E hoje o nosso tema vai ser mudança de marcas, de organizações e de assinaturas ligadas às marcas. E vamos usar como base a mudança de marca do Itaú, que certamente todos vocês aí já conhecem e já viram a campanha. É uma mudança de marca que é a minha impressão, Jorge, que foi muito bem feita, muito bonita, uma campanha bem preparada e com alguns componentes bastante interessantes. Alguns deles, aqui só para lembrar, aqui e dar o nosso início, o uso da cor laranja, que o banco já vinha usando há algum tempo, mas a sua cor oficial era o preto. Hoje assumiu o laranja, embora tenha várias variações, inclusive com fundos de preto, porque o Itaú é pedra, né? Tem essa pedra preta. Pedra preta, exatamente, mas está assumindo o laranja. Também a mudança do que a gente pode chamar, se chama hoje da síntese que vem embaixo, a assinatura, que era feito com você para feito de futuro. Então, a inclusão da palavra futuro nessa assinatura, e tem uma certa ali choque. Eu acho que é um choque bom, minha primeira impressão aqui. Queria te ouvir com feito, que feito é algo um pouco feito, parado, e futuro, como tem segurança, insegurança, incerteza. Ali essa combinação fica uma combinação pelo menos interessante. Vão continuar usando Feito com Você. É uma campanha com personalidades, Ronaldinho, Marta, Fernando Montenegro. Uma mensagem que essa combinação do feito e o futuro é para honrar os 100 anos da instituição. O Unibanco faz 100 anos na junção Unibanco e Itaú, estão comemorando 100 anos, e dizendo que esperam estar aqui nos próximos 100 anos. Então, as marcas sempre, de tempos em tempos, têm essa vontade de fazer mudança das suas marcas, aí, tanto do ponto de vista de design, quanto do ponto de vista de dar essa mensagem para dentro, para fora das organizações. Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Vamos começar, como é que a gente vê a mudança da marca, como é que a gente vê essa mudança do Itaú, o que poderia ter sido feito, gostamos, não gostamos, e outros exemplos interessantes aí que a gente possa ter dessa questão de marca mais assinatura. Olha, Silvio, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, num quadro geral, eu vejo que é importante a gente ressaltar que o que a gente está discutindo hoje faz parte do que comentamos em reuniões anteriores, que é o fato de que cada empresa, hoje em dia, tem que ser uma editora de cultura. Uma editora de cultura no sentido que ela marca o seu tempo, ela marca a sua clientela, as pessoas sobre as quais ela tem uma interlocução, com as quais ela tem uma interlocução, ela tem que dar a sua visão de mundo, seus valores, como é que pensa, aonde vai. E tem algumas pessoas que reduzem esse aspecto numa assinatura, outras nem fazem assinatura. Elon Musk, por exemplo, não faz assinatura. Talvez a assinatura seja ele mesmo, né? Seja o rompimento com todas as tradições que ele costuma fazer. No caso específico do Itaú, acho bem interessante essa mudança, como você falou, mas notei algumas contradições. Primeiro, a marca passa de Feito com Você, que era uma tentativa de ressaltar a singularidade
e a importância do cliente para uma empresa como Itaú feita de futuro. É bastante óbvio, né? É bastante óbvio no momento que nós não sabemos minimamente o que é o futuro, exatamente no momento que não se sabe o que é o futuro, ela diz que é feita de futuro. Eu acho interessante, mas menos ousado do que eu teria gostado. Por quê? Porque falar do passado e falar do futuro são coisas que afastam você falar do presente. Eu fiquei me perguntando por que não dizer feita, ou Itaú feito de presente, ou feita de presente. Equivocando, inclusive, a palavra presente, com presente alguma coisa que você dá para alguém, com presente temporal. Acho que equivoca pouco. Não me pareceu revolucionário. Tem uma contradição na mensagem. Tem uma contradição na mensagem. E quando ela é apresentada pelo diretor de marketing, o Eduardo Tracanella, ele diz, não, aí surgiu a ideia do Pedro e do Roberto, que chegou no Milton, chegou a mim. É uma escadinha. Quer dizer, os donos do banco, donos entre aspas, né? O Pedro Moreira Salles e o Roberto Setúbal, depois o Maluí, o presidente, e aí o diretor de marketing. Não me convenceu, não me pareceu convincente. Eu gostei da sua, não estava na minha cabeça dessa questão da ausência do presente. Tem o passado e tem o futuro, e para ajudar um pouco uma situação interessante que eu vivi, eu estava numa apresentação recentemente onde estava o presidente do conselho do Itaú, Roberto Setúbal, o presidente do conselho da Embraer, o Alexandre Silva, e estavam perguntando para eles quais que eram os desafios dele. E o presidente do conselho da Embraer disse o seguinte, olha, nós vivemos de 1970 a 2040, porque nós precisamos fazer a manutenção dos bandeirantes de 1970, que ainda estão voando, enquanto nós estamos aí construindo o produto de 2040, que é o táxi voador, o produto voador, o avião novo aqui. Então, nós vivemos numa amplitude de tempo bastante grande. Quando perguntaram para o Roberto Setúbal, ele falou, para nós é completamente diferente. Nós vivemos 2 anos muito no curto prazo, porque o ambiente financeiro brasileiro está sendo muito desregulamentado, como a gente sabe muito bem. Acho interessante você falar sobre isso e dizer que isso vem do presidente do Conselho do Itaú, que lança uma campanha dizendo nós estaremos com você daqui a 100 anos. Fiquei me perguntando, existirá banco daqui a 100 anos? Quer dizer, que pretensão é essa de dizer o que vai acontecer daqui a 100 anos? Quando ou você assume a variabilidade ou você assume a verticalidade. Me parece essa mensagem contraditória, que eles querem vender uma cara de amanhã e não querem perder os fãs do Sylvester Stallone de ontem. Nós, por exemplo. Quer dizer, então, acho mal resolvido. Acho, por outro lado, é um sofrimento interessante, né, de cultuar o passado, saber que a variabilidade é muito grande e o risco é muito grande, mesmo para o Itaú é a segunda maior empresa brasileira em valor, eu acho que só perde para a VAG e a marca de maior valor, e muito sólido e com uma boa imagem, mas achando que vai ser perene. Essa obsessão pela perenidade, para mim, é uma das coisas mais interessantes. Essa ideia do banco ser perene, a solidez, você falou, é sólido. Quer dizer, a marca da verticalidade bancária, do banqueiro atrás da mesa, com uma cara muito séria, com um degrau acima, como a gente vê no Museu do Banespa, aqui em São Paulo. Que é o Museu do Santander, o Farol Santander, né? Hoje em dia, né? Então, é curioso como isso se mantém no decurso do tempo e, ao mesmo tempo,
desculpe a repetição da palavra tempo, mas eu fico me perguntando, os bancos sabem que eles não são bem vistos. Quando sai um balanço deles e o lucro astronômico dessas instituições, isso não é bem visto pela população, né? O banco é um tipo mal necessário e ainda está para nascer, a meu ver, algo que possa mudar isso de uma forma mais consistente. Não acho que a campanha do Itaú consiga muito nesse viés. Agora, é claro, com o montante de dinheiro que é colocado numa campanha dessa, ela vai ter repercussão. Pessoas como Fernanda Montenegro, como Marta, como Sylvester Stallone, já estão citados, como Marcos Mion, como Jorge Benjor, como Ronaldinho, apesar de ter perdido o jogo contra a França. Entram no imaginário forte brasileiro e a gente pode achar que isso é um grande sucesso. Mas eu acho que, no fundo, isso não é um grande sucesso. Tem duas coisas muito interessantes e provavelmente sem uma resposta boa. O futuro vai dar essa resposta. Uma, acho que você falou, que vai existir isso que a gente chama banco. Provavelmente o que vai existir como esse intermediador financeiro que cuida dos nossos dinheiros, se é que alguém precisa diretamente cuidar do nosso dinheiro lá na frente. A tendência é diminuir os intermediários. Os intermediários, e tem toda essa questão do blockchain, mas que provavelmente sempre vai ter alguém que você precisa ter confiança ali no mercado para olhar para o seu dinheiro, uma regulamentação governamental. E a necessidade que tem de você construir o que vai ser essa questão financeira do futuro. A gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos investimentos de venture capital, que são esses investimentos em startups aqui no Brasil e na América Latina, são feitos em fintechs. Significa que tem concorrentes novos, como apareceu o Nubank, quando apareceu o Banco Inter, ali concorrendo com os bancos grandes. E até agora, até para o bem do Brasil, os bancos grandes são sólidos no Brasil. Tem o lado terra de ser sólido, mas tem o lado bom de que a gente, nos últimos tempos, não tem preocupação sobre a qualidade dos nossos bancos. E provavelmente o Itaú é um dos que melhores fazem essa questão de mostrar ali que está querendo fazer essa mudança, como o próprio presidente do Conselho colocou. Então, acho que eles vivem efetivamente a marca um pouco, mostra essa questão de querer abarcar todos esses aspectos, aspecto do futuro, aspecto do passado, o aspecto da transformação, mas parece um pouco sempre insuficiente, né? Tanto do ponto de vista de design. Eu acho, outra coisa que eu acho insuficiente é quando eles apresentam a campanha, eles dizem arredondamos a pedra para ficar mais com cara de Brasil. Mas antes tinha cara do quê? Quer dizer, porque o enaltecimento do certo de hoje, cuidado, porque essa marca será modificada de novo dentro de algum tempo. Então, me parece mal apresentada. Eu esperava mais, bem mais. Interessante. Podemos falar de outros exemplos? Você tem um bom exemplo que você já fez, que é o exemplo do Bradesco, quando ele se disse um banco completo. Acho que isso é bastante interessante. Isso me chamou muita atenção. Eu escrevi a respeito e discuti com o Trabuco, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco e depois presidente do Conselho, a pessoa formada em filosofia, e sociologia política. Eu perguntei para ele em público, por isso me permito repetir, por que ele deixou passar uma campanha Bradesco Banco Completo. Uma campanha fortíssima, né? Muitos que estão nos ouvindo, alguns nem tinham nascido na época dessa campanha, mas talvez já tenham ouvido falar Bradesco Banco Completo. Eu perguntava para o Trabuco, falei, Trabuco, Bradesco é um banco respeitabilíssimo, banco sólido, como você acabou de dizer, né? Eu rio um pouco porque eu tenho dificuldade de acompanhar essa solidez. Robustez. Essa robustez. Enfim, desconfio muito dessa robusteza. Mas não importa. A ideia do banco completo, quer dizer, o Bradesco é visto
como aquela instituição sólida, séria, corretíssima, e aí ela se oferece como banco completo. A vida das pessoas não é completa. As pessoas se angustiam com essa mensagem. A vida das pessoas é incompleta. A vida das pessoas é conflitante, é sensual, é sedutora, é irritante, é irritável, né? E aí perguntava para o Trabuco, você já pensou se você tivesse posto, né, Bradesco, o banco incompleto, que autorizaria as pessoas a serem incompletas? Se o Bradesco é incompleto e faz tudo o que faz, né, então não é uma necessidade eu ser completo, porque eu sei que eu não sou, e isso então me possibilita fazer muita coisa. Agora, se o Bradesco conta que eu sou um banco completo, puxa, eu não sou completo, então isso pode me deprimir, isso pode me deixar meio mal. E foi divertido essa discussão, foi muito depois da campanha ter sido lançada, ele foi muito receptivo a essa crítica. E eles mudaram bastante as campanhas seguintes. O Bradesco, de montão, né? Mudou muito. E, enfim, você queria um outro exemplo? Tá dado. Esse é um outro exemplo, é o exemplo de, normalmente, as marcas quererem mostrar completude, mostrar perfeição e mostrar que é algo não só inatingível, mas provavelmente contraproducente também. Outra tendência também, para a gente não ficar só em banco, houve uma tendência grande nos últimos tempos dessas assinaturas virarem assinaturas hiperbólicas. E ligados também a toda essa questão de propósito, essa questão de missão, de melhorar o mundo, de salvar o mundo, que está um pouco começando a ficar em desuso, ou pelo menos perder a importância. Que começaram a ser ridicularizadas. Né? E um pouco ridicularizada pelo descompasso entre o que está sendo dito. A pessoa precisa tomar cuidado, porque quando você faz uma assinatura, você vai ser cobrado pelo seu público interno e externo sobre a sua assinatura. Quer dizer, se o Itaú, a partir dessa assinatura que ele reforma agora, de repente apresentar com práticas ultrapassadas, vai ser cobrado, vai ser posto por todo mundo, né, em destaque essa incoerência. Então, cuidado com as assinaturas, você tem que estar à altura delas. Tem algumas que funcionam durante muito tempo, sempre alerta. Por exemplo, uma assinatura dos escoteiros, que passa tempo, continua sempre alerta. E falando dessas assinaturas mais hiperbólicas, provavelmente o caso mais hoje conhecido de todo mundo, e engraçado, virou piada, meme, virou todas as coisas, e filmes até, foi do WeWork. Acho que todos se lembram, o que não se lembram, a assinatura do WeWork era elevar a consciência do mundo. Como alguém que era um escritório compartilhado pode querer elevar a consciência do mundo. E mais a loucura do seu fundador foi um dos que, de certa forma, trouxe chacota. É um bom exemplo de quando uma assinatura vira chacota, vira ridículo. Então, eu acho que tem assinaturas ali, muita gente passou a incluir questões como felicidade, por exemplo, nas assinaturas também, que é outra tendência no mundo, a gente já até falou um pouco disso. Eu fui conselheiro da BR Malls, uma empresa de shopping, que agora se juntou com outra empresa, não existe mais de maneira independente, mas a assinatura da BR Malls era tornar os shoppings destino de oportunidade e felicidade. Eu sempre brinquei com o pessoal do conselho e de todo mundo, e eles nunca chegaram a mudar a sua assinatura, que dizer às pessoas que vão ao shopping que elas poderiam ter oportunidade, até parecia razoável, que elas teriam felicidade por ir ao shopping. Então, ao shopping vão pessoas tristes, vão pessoas contentes, vão pessoas correndo, vão pessoas dando mais coisas, e todo mundo querer transformar em destino de felicidade seria uma coisa efetivamente... Esse ponto que você está levantando, eu acho que articula de novo com a marca Itaú, por onde você começou, que sai de um passado sólido para um futuro de esperança.
eu queria lembrar as pessoas que estão aqui conosco que o passado, a emoção do passado, a emoção do futuro, são chamadas paixões tristes. Porque o ontem não é mais, o futuro não é ainda. Então você ficar preso a uma e a outra, como eu falei rapidamente, é uma dificuldade de habitar o presente. Me parece que teria sido mais provocativo, mais interessante, o Itaú se falar um presente para você. De que maneira ele estará sempre, ele se faz presente. Não estou dando nenhuma sugestão de frase, estou só dando uma posição ética que não seja nem do passado, nem do futuro, mas você diminuindo o passado e o futuro, você aumenta o presente até você ser eterno. E realmente também eu acho que traz uma questão, se uma frase única, uma assinatura só, é capaz de dar toda a mensagem que você precisa fazer. Tem, obviamente, a força de ser única e de se repetir, de muita gente falou, mas provavelmente em muitos casos, como você disse, precisa talvez de mais do que uma, de talvez uma narrativa, talvez uma história, alguém da assinatura. Eu me lembro, você teve bastante conexão, de uma das que eu mais gosto, durou muito tempo, hoje um pouco parou no tempo, que foi da Natura. Foi uma das primeiras a usar uma assinatura muito interessante e inteligente, que era bem estar bem. Se a gente olhasse o que a Natura fazia do ponto de vista dos seus produtos, também da sua intenção de sustentabilidade, bem estar bem, parecia que era uma assinatura bonita e adequada para aquele O mais interessante que eu vejo nessa assinatura da Natura, como você está falando, é juntar bem-estar com estar bem. E na medida que você lê, como você acabou de falar, bem-estar bem, mostra que a pessoa pode pontuar do jeito que ela quiser. Quando você pontua do jeito que você quer, é porque a mensagem ela suporta essa equivocidade. Me parece que na propaganda do século XXI isso é fundamental, que as pessoas possam ler e saber que na leitura daquela frase você se inclui. Não é o caso do que está acontecendo com o Itaú. Quer dizer, quando o Itaú sai do feito com você para feito de futuro, dizer que a ambiguidade, ok, junto o passado com o futuro. Tem uma certa ambiguidade. Mas não tem a mesma pluralidade de leituras como Nada é Impossível, por exemplo. Ou como bem-estar, ou estar bem, ou bem-estar bem. Bem-estar bem gera uma musicalidade em si, que, a meu ver, dá mais força a essa assinatura, que foi por muito tempo da Natura. Essa questão é uma questão relevante. Uma outra experiência que eu tive foi de ter sido conselheiro da Ânima, e a Ânima tinha como sua assinatura transformar o Brasil pela educação. E que faz sentido, que tem conexão, porque era uma empresa superior. Só que também tinha, de certa forma, tem de certa forma uma desconexão, porque você está transformando a vida de alguma quantidade de alunos. É óbvio que você transformar a quantidade de alunos, você pode transformar na soma o Brasil pela educação. Mas é outra vez uma tendência de você colocar algo na assinatura que tem a ver com o propósito. E com toda essa questão de que o propósito, nos últimos tempos, teve que passar a ser um propósito muito maior do que só ganhar dinheiro. A expectativa da sociedade era de que as empresas não só ganhassem dinheiro, não só atendessem bem os seus clientes, mas contribuíssem para a melhoria do mundo. Essa
tendência está mudando um pouco. Eu acho que você é capaz de ter chegado a ver a Unilever, que sempre foi uma campeã de propósito por muito tempo, declarou recentemente, com o seu novo CEO, que nem todas as suas marcas precisam ter propósito. Ela queria que cada marca tivesse um propósito específico. Então, o exemplo que foi dado foi da maionese Hellmann's, que tem propósito. O propósito pode ser melhorar o mundo, pode ser sustentabilidade. Escorregar. E a hora que a gente fala de maionese, que é um produto no instante que a gente está falando de uma vida saudável, que é um alimento ultraprocessado, o que você provavelmente deveria fazer é fazer com que o alimento fosse o melhor possível, o mais saudável possível, menos sendo processado do que ele ter um propósito. Então, essa tendência aí, e muita gente ficou decepcionado. Realmente, sem medo de escorregar. Sem medo de escorregar ou qualquer coisa. Então, essa é uma questão também que tem uma conexão. Você acaba querendo que a sua marca seja mais do que o que é a empresa, o que é o produto e o que é o cliente. Então, é provável que tenha uma volta aqui, depois de todo esse tempo de ESG comportamental, para dizer, fazer bons produtos e ter clientes satisfeitos, além de você ter uma responsabilidade social, talvez ganhe uma força maior do que foi toda essa questão de você, além de ser uma corporação capitalista, tentar mudar o mundo. Mas eu acho que a raiz do que você está falando está na primeira frase, quando você abriu essa reflexão, você diz, as empresas começaram a entender que tinham que fazer mais. E elas começaram a fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Está na hora de ver que não se trata de fazer mais no sentido acumulativo, se trata de fazer de uma outra forma, fazer diferente, e que não se trata nem de mais nem de menos, mas uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma poucos fizeram. Eu acho que essa questão é uma questão mesclada. O que eu quero ser para os stakeholders, que é o nome que se fala, porque com quem eu convivo? Eu convivo com os meus colaboradores. Comunidade, eu convivo com os meus clientes, eu convivo com o governo, eu convivo com reguladores, eu convivo com fornecedores, e o que eu quero ser para todo esse conjunto. O que eu quero ser para todo esse conjunto deveria aparecer na maneira como eu me manifesto. Que eu ponho na minha marca, que eu faço a minha assinatura, que eu escrevo a minha missão. E para mim sempre fica a questão de, embora eu goste das sínteses, das palavras, a gente gosta de feito para o futuro, feito para ficar fazendo a combinação e a sintaxe e o impacto que tem, o que você falou no começo, que era talvez o mais importante, que as empresas sejam editoras de cultura, contem histórias e façam narrativas. A hora que elas contem histórias e façam narrativas, a questão muda completamente. Como aconteceu recentemente, para o bem ou para o mal, provavelmente mais para o bem, com o filme Barbie, o Barbie resolveu contar uma história e fazer uma autoironia da própria empresa, de uma empresa que estava vendendo menos brinquedos e menos Barbie. Então, a minha impressão é que marcas são importantes, são bonitas, servem para campanhas, mas elas acabam sendo insuficientes. Jorge, concordando sobre a importância do presente e que o futuro é feito de presente, principalmente esse futuro acelerado que nós vivemos hoje em todos os setores da economia e principalmente nas instituições financeiras, então há ênfase no presente, na aceleração do presente, na transformação do presente para criar o futuro faz todo sentido. Então, com isso, e dizendo mais uma vez que eu gostei da campanha do Itaú, ela me pegou intuitivamente e que nos fez cobrir aqui nesse Bate-Papo como tema essa campanha, essa mudança de marca. Nós encerramos mais esse Bate-Papo, eu com o Jorge Forbes. Um abraço para vocês, Silvio Genesini,
E o último comentário é repetir a fórmula que eu falei agora há pouco. O passado não é mais, futuro não é ainda. Um abraço presente. Um abraço a todos.